tarde, pessoal. Bem-vindos todos que estão aqui na nossa sala. Eu estou aqui com a Valéria Sasser, de São Francisco, para falar com vocês hoje sobre um tema que não é um tema leve, mas é um tema que precisa ser discutido. Viu, gente? Eu estava conversando mais cedo com a Valéria aqui sobre os números que estão aparecendo na nossa comunidade, nos Estados Unidos em geral e no mundo, né? Então, nós vamos estar falando sobre várias coisas interessantes hoje para você, que às vezes não está passando por isso, mas às vezes a sua amiga está, a sua vizinha está, e agora é hora de se conectar com essas pessoas e oferecer a sua ajuda, tá? Então, bem-vinda, Valéria, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você sempre e espero que hoje a gente possa passar informações de valor para as nossas comunidades. Estaremos passando, Valéria. Muito obrigada, gente. Para quem não conhece, a Valéria Sasser é uma líder comunitária, grande líder comunitária em São Francisco, está sempre agindo em prol das mulheres. E é por isso eu decidi convidá-la hoje para a nossa live, porque ela é uma pessoa que tem muitas informações para passar e ela é uma pessoa que tem contato direto com isso. Muita gente vem para a Valéria pedindo ajuda. Então, eu achei que seria importante ter a presença da Valéria aqui hoje com vocês. Então, Valéria, como eu estava falando antes, da incidência da violência doméstica no mundo, como aumentou agora, né, com essa coisa do isolamento social. Desesperadamente, em todos os continentes, a questão da violência doméstica. Desde a China, que a gente não escuta muito das informações que vêm de lá, à Europa, aos Estados Unidos e o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de lembrar, que eu gostaria de lembrar a todo mundo que está assistindo a gente, é que se aumentou a questão nessa época para você, você não está sozinha. Está acontecendo com muita gente, eu sei que é muito difícil, mas está acontecendo e os casos aumentaram enormemente. Nas nossas comunidades, obviamente não é diferente. Aqui nos Estados Unidos, em São Francisco, em Los Angeles, vamos focar especialmente na Califórnia, os números estão avassaladores nesse tempo. Sim, né? Então, Valéria, o que eu estava te falando é que eu tive contato com a LAPD, com os policiais de Los Angeles. Inclusive, a gente vai estar tendo aí um policial assistindo junto com a gente hoje para estar dando dica para o pessoal, respondendo aí as perguntas da comunidade. Está tendo aqui em Los Angeles, o aumento foi de 3 a 4 vezes o número de mulheres sofrendo violência doméstica em casa. E, gente, não é só mulher não, viu? É criança, é idoso e homem também, tá? Tem homem também sofrendo violência E doméstica. violência doméstica não é restrito apenas às mulheres. Mulher, esposa e esposa, marido e marido, não importa se coabita e tem um relacionamento afetivo, é violência doméstica, correto? Exato, Valéria, exato. Então, inclusive as Nações Unidas fizeram um chamado para o mundo inteiro, né, Valéria? Porque como a gente falou, não é só aqui na Califórnia, em Los Angeles ou São Francisco, ou no Brasil, né, gente? Que a gente também tem visto as notícias aí do aumento gigantesco da violência doméstica no Brasil. É no mundo inteiro. Tanto é que as Nações Unidas fizeram um chamado agora para os países se unirem e criarem regras para protegerem essas mulheres nesse período de quarentena. Então, a gente vai estar falando disso aqui hoje também. Tá? Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Como é que é o ciclo da violência? Sim, eu estou compartilhando a minha tela com vocês e o ciclo da violência contra a mulher, mas é contra todo mundo. Se for, lembro o que eu acabei de dizer, se for um relacionamento afetivo e coabitação, é violência doméstica. Então, começa sempre com uma lua de mel, amor, promessas, vem a negação do problema. A vítima, normalmente nessa época, não reconhece o problema que está acontecendo. Depois começa a tensão, ameaças, ordens, isolamento, todo o ciclo da violência começa mesmo aí. Então, a tensão vai crescendo e nesse crescimento dessa tensão vem o medo, o controle, o exercício da autoridade, e eu não diria nem autoridade, mas do autoritarismo em cima da vítima, até que a explosão da violência. Quando há a agressão física, quando há agressão sexual, quando há todo tipo de violência que possa ser. E aí, quando passa essa crise, vem as desculpas, o remorso, a culpa, é minha culpa, oh, que pena que eu fiz isso, tal, e
aquela pessoa que está no relacionamento, que tem sentimentos, tem um envolvimento emocional, é muito difícil de entender que isso é um ciclo. Então, recomeça a lua de mel, mais amor, mais promessas e a negação novamente. É um ciclo. Isso é um processo psicológico. Esse ciclo da violência foi feito por psicólogos. Então, é um ciclo que você que está passando por isso não precisa se achar a pessoa, mas por que eu não saí? Ah, meu Deus, ele fez de novo. É isso mesmo, você vive nesse ciclo. E a gente tem que conseguir escapar do ciclo. Então, é bastante simples quando você entende o processo em que você está. E por isso que a gente decidiu apresentar essa imagem para vocês. Valéria, e uma coisa que eu escutei falar já de psicólogas é que cada vez que o ciclo se repete, ele vai só piorando, né? Por Sim, exemplo, a agressão começa às vezes com um empurrão, às vezes começam com palavras, psicologicamente, aí o ciclo vai, cada vez que o ciclo recomeça, ele recomeça pior, aí depois passam para as sim. agressões físicas e vai o empurrão, depois o puxão de cabelo, depois o tapa, e aí a coisa vai só crescendo, não é isso? Isso. E vamos lembrar que a violência doméstica pode ser psicológica, com acesso ao dinheiro, tira seu acesso à comida, ao seu teto, às coisas, aos seus patrimônios, todos os patrimônios. Pensa aí. Isso aí. É uma violência patrimonial. Cárcere privado pode ser exploração sexual, violência sexual dentro desse tipo de relacionamento é uma violência doméstica, não esqueçam disso. E a pior de todas, que é o tráfico de pessoas, que também entra nessa categoria de violência doméstica, dependendo de quem perpetra esse tipo de violência. Mas são vários níveis, não esqueça. Pode achar, mas ele não me bateu, mas ele está tirando muito, tipo sua mãe. E a gente que está no exterior sabe muito bem como a gente tem uma rede de pessoas que a gente ama que não estão perto da gente. Então, isso tudo é violência doméstica também, não esqueçam. Né, Valéria? Por exemplo, eu já vi homens que não deixam a mulher ir trabalhar, né? Isso é uma forma de manter o controle financeiro sobre a mulher. Sim, Gente, por exemplo, o homem que te vigia demais, ele quer saber tudo que você está fazendo, detalhes, eles pedem, né, às vezes, detalhes do seu comportamento, quer saber onde você está e o que você está fazendo o tempo todo, aquele ciúme doentio. Isso já são sinais, né? Às vezes eles cortam o acesso da mulher a necessidades básicas, né, Valéria? Como comida, como exatamente. roupa, como às vezes impede a mulher de ir ao consulado. Eu já vi muita mulher chegando no consulado escondida, Nossa, tendo que dizer que estava indo ao sim, médico porque o marido não quer deixar que essas mulheres tenham acesso a uma rede de suporte. Falando em rede de suporte, eu queria falar um alô para as várias redes de suporte que eu conheço, né, que são por exemplo, os clubes de mulheres que a gente tem aqui na Califórnia, que são as meninas do Brave, do Brasileiras no Vale, do Café com Abraço em São Francisco, sim. né, também no Vale. Aqui em Los Angeles nós As temos o finas e fofas aqui também. quem? Brasileiras em Marinha, Finas e Fofas, é um grupo no Trivale aqui, bastante antigo até. Olha que Sim, legal. fala dos grupos de Los Angeles, eu te interrompi, me desculpe. Não, a gente, na verdade, nós estamos criando esses grupos em Los Angeles, Valéria, mas, por exemplo, Oh, mesmo que você não tenha esses grupos de mulheres, por exemplo, um grupo aqui de Los Angeles, que não é um clube de mulheres, mas que ajuda as mulheres que estão dentro desse grupo, por exemplo, o OC Business Club, tá? Que é um business club que é até uma boa desculpa, é um clube de negócios, mas e tem vários outros grupos também, gente, de network, às vezes que eu faço parte no WhatsApp, às vezes você faz parte de um grupo de negócio onde você pode pedir socorro. Existem várias formas de pedir socorro. Eu queria falar agora, Val, das crenças errôneas que às vezes os homens põem na cabeça das mulheres, ou não vamos nem dizer de homem, gente, que vamos dizer o abusador, que esse abusador pode vir em várias formas, pode ser o homem, a mulher, ou pode estar fazendo isso contra a criança. Uma coisa interessante que eu li recentemente é que as técnicas usadas pelos abusadores no sentido de que eles fazem uma lavagem cerebral na pessoa, né? Eles falam, olha, você não tem direito a nada, você é mais uma latina, ou a polícia não vai nunca acreditar em você, eu sou o branco dessa relação, você é simplesmente uma latina, ou você é simplesmente uma imigrante, eles não vão te dar... Gente, isso não é verdade. Então, é não é. muito importante que a mulher que esteja nessa situação tenha acesso
tenha acesso à informação correta, que alguém diga para ela, peraí, ele está mentindo para você, o que ele está falando para você não é verdade, entende? É muito importante que essas mulheres tenham acesso a essas informações e que elas saibam que existe uma saída, que aquilo que eles estão falando para ela é mentira, mas é porque é muito fácil você ficar nesse universo paralelo que o abusador cria para a mulher, ou para o homem, ou para a criança. É muito fácil Sim, ficar preso na mentira. é sim, Gisele. E eu queria, até a respeito disso, pedir, recomendar que se faça uma autoavaliação nesse momento. Porque você vai dar um passo atrás e vai dar uma olhada na sua própria situação, se funciona, como você está. Você está em perigo, está em risco? Você tem medo de estar em casa? Houve alguma ameaça de morte que possa te receber? Você precisa ir para um abrigo? Pensa, é uma autoanálise que você tem que fazer para dar uma avaliada geral na sua situação, como você está. Você está em risco iminente? Você precisa da intervenção da polícia, porque a polícia está do seu lado, independente migratório. Isso é que é importante saber. Não importa as mentiras e essas crenças errôneas e limitantes que o agressor pode te pôr na cabeça, pode pôr na cabeça da vítima, mas a vítima precisa saber que a polícia está do lado dela, a justiça estadual, que é a justiça que vai cuidar do seu caso criminal, está do seu lado, está do lado da vítima. Correto, Gisele? Você opera nessa área há tanto tempo, você Correto. sabe né? Correto. Olha, Eles estão lá para todo mundo. exato, gente. Isso aí também é uma crença errônea que a nossa comunidade costuma ter. E eu acredito que as outras comunidades imigrantes também tenham essa visão de que a justiça não está do lado delas, de que o policial não vai estar do lado dela. Gente, isso não é verdade. A polícia está do lado da vítima, sempre. Vocês podem ter certeza disso. Olha, eu não sei se o Eliel, que é policial aqui em Los Angeles, já está presente, mas ele ia se reunir aqui na nossa live, ele ia entrar na nossa live aqui como telespectador, para poder responder as perguntas do público sobre esse tema tão polêmico. E as pessoas têm muitas perguntas, né? Olha, sim, se você estiver recebendo... By the way, nós recebemos uma pergunta ali se isso vale entre roommates, por exemplo. Se um roommate ameaçar o outro, claro que você pode pegar uma ordem de restrição contra o seu roommate. Você pode pegar, sim, para se proteger, com certeza. Olha, é importante você ter uma sala segura, um safe room na sua residência, onde se não tenha armas, não tenha facas, não tenha nenhum objeto pesado, se você puder fazer isso. Quando um ciclo de agressão, que você vá se dirigindo para esse ambiente que é mais seguro para você. Qual é aquela outra do Cold Word, Gisele, que você falou tão bem? Gente, do Cold Word. Olha, essas dicas, by the way, gente, do Safe Room e do Cold Word foram passadas para nós pela Aliança Nacional Americana contra a Violência Doméstica. Então, a gente não está inventando isso já são práticas que vieram de outras mulheres, coisas que deram certo para outras. Toda essa questão há muito tempo. Inclusive, todas essas perguntas que eu acabei de fazer para avaliar a sua segurança são frutos daquela pesquisa que a gente fez e tudo que a gente teve que estudar, mais todos os anos no Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, visão sobre o problema todo, uma visão global disso tudo. Então, o Cold Word que você estava falando. Isso. A gente estava falando aqui, por exemplo, do Cold Word, né? O Cold Word. Você pode ter uma Cold Word com uma amiga. Brinco de argola. Numa conversa que não tem nada a ver. Sua amiga sabe que brinco de argola significa chama a polícia porque eu estou sendo agredida. Ou os sapatinhos do meu filho que eu lavei. Algo assim. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Blusa rosa. Essas pessoas vão saber que você está precisando de ajuda naquele momento. Manga verde, qualquer coisa. Você pode usar qualquer código, gente. Uma outra dica legal que veio da Aliança Nacional contra a Violência Doméstica é que você pode procurar um joguinho online ou então marcar um FaceTime com as crianças e aí usar essa palavra, tá? Por exemplo, um dos códigos pode ser
para essa amiga te ligar enquanto estiver acontecendo uma briga feia, porque estudos já mostraram que quando uma pessoa liga durante a briga, tende a interromper, a quebrar aquele momento, né? Então, isso é uma coisa muito legal. De repente, um dos códigos pode ser esse, né? Ou então você entrar em joguinhos online que aí você pode informar a sua situação e a ajuda que você necessita. Outra coisa é a parte de busca do seu computador. Se você está numa situação que você pode ficar sozinha e fez buscas sobre ajuda no seu computador, apaga o histórico inteiro para que não apareça. Tem agressores que vão no histórico para ver onde você esteve, os controladores. Então, é legal que você apague o histórico do seu computador. Mas eu acho que essas são as coisas mais importantes que a gente dá segurança de uma pizza. E a operadora imediatamente falou, mas aqui não é pizza. Sim, eu sei. Mas você está precisando de ajuda? Eu preciso de uma pizza de pepperoni. Você pode... Quando que vai vir? Ah, vamos mandar agora. Qual o seu endereço? Aqui é... E a operadora entendeu, enviou a polícia e parou a agressão. Então, claro que os agressores já conhecem essa técnica, mas então a gente precisa desenvolver técnicas novas que sejam similares ou que tenham esse espírito incluído. Né, Gisele? O que você acha? Exato, Valéria. Exato, com certeza. Agora, eu queria falar um pouco sobre os que estão disponíveis para essas mulheres, porque elas pensam que a lei não está do lado dela, tá, gente? Então, vou falar assim super brevemente sobre o visto VAWA e sobre o U-Visa, tá, gente? Então, o visto VAWA foi criado especialmente para pessoas que são vítimas de violência doméstica, seja ela criança, idoso, ou a própria mulher, tá? Para qualificar para o VAWA como esposa, você tem que mostrar que você é casada ou foi casada nos últimos 2 anos, tá? Com a pessoa, com o agressor. Você tem que mostrar que o seu casamento era verdadeiro, que o seu casamento era de boa fé, ou seja, já começa a guardar aí os documentos em conjunto que vocês tenham, começa a fazer cópia já de fotografia de vocês dois, porque geralmente quando o bicho pega, tudo desaparece, tá? Então é muito importante que você já comece a fazer cópia dos documentos para poder utilizar no seu caso, tá? Você tem que provar que você foi vítima de violência doméstica, por isso fazer o boletim policial, fazer a ordem de restrição é tão importante, gente, porque ajuda no seu caso. Eu sei que muita mulher tem medo, mas nossa, será que ele vai ficar mais agressivo depois que eu fizer a ordem de restrição, que a gente chama de restraining order? Será que ele vai ficar pior? Gente, eu acho que vale a pena, porque aí o nome dele já vai estar com as autoridades, ele vai estar sabendo que se ele fizer alguma coisa, o nome dele já está com as autoridades, entende? Isso tende a barrar a pessoa, porque ele sabe que ele vai ser a primeira pessoa a ser procurada caso aconteça alguma coisa com você. A ordem protetiva é exatamente isso. É a gente colocar uma autoridade para meter a colher nessa conversa. Porque estudos também mostram que toda vez que o agressor sabe que alguém está sabendo da agressão, seja um vizinho que bate na porta ou a polícia que tem uma restraining order, as agressões tendem a diminuir. Cada vez que alguém sabe disso. Exato. Mais um requerimento do VAL é que você mostre que você é uma pessoa de caráter moral e que você não tem antecedentes criminais, tá? Após a sua petição de VAL ser aprovada, gente, vocês vão ter direito a uma permissão de trabalho e ao green card, tá? Agora, como eu estava falando, a maior dificuldade que as mulheres encontram é provar o abuso por parte do agressor. E assim, o abuso, como a gente estava falando, pode ser de várias formas. Ele não tem que ser só físico. Por isso vem essa dificuldade de provar. O abuso pode ser verbal, econômico, ele pode vir na forma de stalking, né? Que é aquela pessoa que fica te perseguindo, onde você vai, a pessoa vai, tudo que você faz, a pessoa vê. Então, como eu falei, os boletins de ocorrência policiais ajudam muito, mas não são mandatórios. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, procura um psicólogo e já começa a contar a sua história. Por exemplo, aqui, para documentar isso, entendeu? Você pode ter testemunho por escrito de vizinhos ou outras pessoas que já viram as brigas, que sabem do que acontece, fotos da violência, fotos de propriedade destruída, porque muitas vezes a pessoa quebra tudo dentro de casa, quebra suas coisas, quebra seu carro, arranha seu carro, tudo isso, vai documentando, né?
Comunicações recebidas, por exemplo, e-mails, mensagem de texto, tá? Nossa. Eu peço para as mulheres sempre fazerem, já imprime as mensagens de texto, imprime os e-mails, tá? E até vídeo. Muitas vezes as pessoas só têm vídeo, porque às vezes conseguiu colocar o celular num cantinho para gravar, faz shots, print screen. Você imprime ali as cenas mesmo de violência, entende? Para mostrar para o juiz, porque os juízes tendem a não olhar o celular da pessoa, aceitar olhar o celular, eles tendem a ver o que está escrito. Então, eu sempre falo para as mulheres, coloca tudo por escrito, imprime, tá? E a carta do psicólogo, gente, por exemplo, uma dica legal, aqui em Los Angeles, a gente tem a clínica jurídica do consulado uma vez por mês, e também temos a clínica psicológica, tá? Geralmente na última quinta ou sexta-feira do mês, então vocês podem ficar alerta, vocês podem falar com a nossa psicóloga, vocês podem vir na nossa clínica jurídica, é seguro, é tudo confidencial, tá? É muito importante vocês saberem que existem recursos para ajudar vocês, tá? Eu gostaria de falar também do outro visto que você pode ter, que é o visto U, tá? Como vítima de violência doméstica, e você tem que provar que você sofreu o abuso, né? O abuso, a violência doméstica, e você tem que cooperar com as autoridades, porque você vai precisar de uma certificação da polícia ou do promotor ou do juiz em relação ao seu caso, dizendo que você colaborou para que esse caso fosse investigado pelas autoridades americanas. Uma última coisa que eu queria falar com vocês é sobre a possibilidade de dar entrada para quem tem o green card já de 1 ano, está casado, está sofrendo abuso e precisa renovar o seu green card. Pode dar entrada sem assinatura do marido se você provar também abuso. Por isso que eu falo, gente, que a documentação é vital nessa hora. É muito importante que você documente o abuso, seja com fotos, com testemunho de vizinhos, novamente, com o laudo de uma psicóloga sobre seu estado mental, sobre o que esse abuso está causando em você, tá? E a aprovação desse processo te leva ao green card permanente de 10 anos, tá? Então, eu queria falar com vocês sobre essas 3 opções aqui que a gente tem. E falando já sobre a documentação do abuso, Valéria, você podia falar um pouquinho sobre a Convenção de Haia? Embora, especialmente as vítimas estrangeiras, né? Claro, as vítimas estrangeiras, e a gente está falando para a comunidade brasileira residente no exterior de modo geral. Nós temos um processo. O Brasil é signatário da Convenção de Haia. E a Convenção de Haia rege a subtração internacional de menores. A tradução que o Brasil adotou chama os pais de sequestradores, sequestro internacional de menor. Mas, na verdade, é subtração internacional de menor. A Convenção vai fazer os estados, em letra com E maiúsculo, os países vão colaborar um com o outro, as justiças dos 2 países, para devolver o menor ao local onde ele viveu nos últimos 6 meses, se foi lá, se foi no exterior. Então, não é você pegar... Eu escutei muitas brasileiras falando: eu vou passar a mão nos meus filhos e vou embora para o Brasil, quero ver tirar o menor de lá. Vai tirar. Porque se a residência for aqui e se esse agressor está sabendo dos direitos na justiça, vai perder. Nós conhecemos 2 casos famosos, que foi um dos Estados Unidos para o Brasil e devolver o menor para cá, que foi o Sean Goldman, e o outro foi a Cíntia Pereira e o filho Joseph. Então, o Sean e o Joseph, por exemplo, são crianças que foram do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Então, você vê que os países eles vão colaborar um com o outro, os estados em letra maiúscula. Não vai ser tratado, vai direto para a Autoridade Central da Administração Federal do Brasil, que é a autoridade que vai cuidar disso. A autoridade central de cada país vai cuidar disso, junto com a Advocacia Geral da União e outros, a Secretaria de Direitos Humanos e tal. Então, não fuja. Se você não tem autorização de sair do país, vamos brigar enquanto você está aqui, para que você tenha essa autorização. Se você tem um estatuto de limitação, tem alguns meses, algumas semanas que a pessoa tem que entrar com pedido para poder estar sob a Convenção de Haia.
é uma violação ao direito da guarda. Isso é muito simples, é uma violação do direito que o outro pai tem de ter a criança em si. E todas as sentenças relacionadas à Convenção de Haia podem sair com direito de visitação, com várias coisas, mas a criança vai ser devolvida. Então, no desespero, não fuja, não saia sem autorização, faça o processo inteiro aqui no local de residência do menor, porque vai criar muito mais problemas depois. E Gisele tem umas coisas para falar sobre leis da ordem de restrição, correto? Então, olha, nós temos, devido à crise, o estado da Califórnia ouviu o chamado internacional, né, das Nações Unidas, e eles colocaram novas regras. Eu vou falar só de algumas aqui para vocês, mas algumas que já trazem um alívio grande para a gente. Tem outras coisas, vocês podem procurar a gente em privado se procurarem saber, se precisarem saber demais. Mas, por exemplo, um dos exemplos é que a ordem emergencial agora que você antes pedia aos policiais, tá? E ela era dada de 5 a 7 dias, ela agora foi estendida por até 30 dias. Ou seja, se o policial vier, né, para separar a briga e ele ali decidir que ele pode te dar, você pedir uma restraining order, uma ordem de restrição, ele pode te dar essa ordem de restrição por até 30 dias, tá? Outra coisa é que antes a ordem temporária que a corte te dava, você pode também ir na corte, tá? Se você não pedir a um policial, você pode depois ir na corte. Antes, a corte só podia te dar a ordem temporária por até 21 dias, né? 21 ou 25 dias, no máximo. Agora se estendeu até 90 dias. Então, a ordem temporária agora pode ser dada por até 90 dias, e isso é uma bênção para muita gente, tá? Outra coisa é que ordens que estão se expirando agora durante o período do Covid-19, ordens que já existiam, que estão expirando, podem ser automaticamente renovadas por até 90 dias também. Tá? Então, a corte está buscando várias formas, mas mesmo assim, mesmo sendo estendida automaticamente, isso não quer dizer que você não tem que comparecer. Você tem que comparecer na corte e pedir a extensão, tá? Mas isso quer dizer que o juiz vai te conceder essa extensão, tá? Por até 90 dias. E também eles estão permitindo que você vá lá para a sua primeira ordem, que é a ordem temporária, e coloque numa Dropbox. Você já não tem que ir pessoalmente na frente do juiz para evitar essa coisa da contaminação. Você pode agora colocar dentro de uma Dropbox. Então, tem várias medidas que o estado da Califórnia tomou para ajudar essas pessoas que estão sofrendo violência nesse momento. A Califórnia, graças a Deus, geralmente tende a sair na frente e ter consciência das coisas, né, Valéria? Graças a Deus que aqui eles geralmente Sim. tendem a tomar ação bem rápido. Foi uma reunião emergencial do Conselho Judiciário da Califórnia no dia 6 de abril agora, segunda-feira passada, por telefone, e eu fiquei encantada, sinceramente, de ver a quantidade, a enorme compaixão e empatia que a Chief Justice da Califórnia tem com todas as questões emergenciais das cortes. Então, as cortes estão fechadas se você tem um caso de tráfego normal. Mas eu acho isso muito bom, Gisele. Ok, gente, eu queria dar um alô aqui, Valéria, rapidinho, para tanta gente legal que está assistindo a gente aqui. Jason Brasil, oi Jason, também aí um super líder comunitário assistindo a gente. A Raíssa, aí das mulheres do samba de São Francisco. O Eliel, o Eliel tá aí, gente. Olha, o Eliel é político de Los Angeles. Tá? Vocês podem fazer perguntas para ele aí. Ele vai estar respondendo. A Débora Ambrósio, a Nina Arleu, Marta Costa, Carolina Ornelas. Gente, a Carolina fez uma pergunta se isso vale só para a Califórnia ou para o país inteiro. O que vale só para a Califórnia, Carolina, te respondendo essas coisas aqui da ordem de restrição, tá? Que são específicas da Califórnia. Mas todo o resto do ciclo da violência, das crenças errôneas, da avaliação de segurança, do visto VAWA e do visto U, isso aí são coisas nacionais, tá, gente? Para vocês que estão perguntando aí, sabe, sobre como documentar o abuso, sobre a Convenção de Haia, né, que fala aí da residência da criança, caso você esteja pensando em fugir com a criança, não faça isso, né? A gente explicou tudo isso. Tudo isso são coisas que valem para os Estados Unidos inteiro. A única coisa que é específica da Califórnia é, novamente, sobre as ordens de restrição. Oi também aqui para o Esdras Ribeiro, para Mila Medeiros, para Gabriela Egito,
a Luiz Arleu, Ambrósio, todo mundo que está aqui com a gente, Daiane Gonçalves, Carla Gravel da Costa, gente, muita gente bonita, Ariadne Woodbridge, sempre aí apoiando a gente, a comunidade, também outra grande líder aqui, comunitária no sul da Califórnia. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada. A informação se vocês puderem replicar a informação, fantástico. É tudo que a gente precisa. Quanto mais gente souber desse tipo de informação, melhor. Mais nossa comunidade vai estar sabendo dos direitos, vai estar sabendo que tem recursos e provas, mas também é fundamental que a gente tenha, que todas as vítimas tenham, ou que os amigos ajudem as vítimas a terem, são uns kits básicos. Então, tem um kit de emergência pessoal. O que você tem que ter mais ou menos à mão para agarrar e sair se for necessário? Carteira de motorista, certidão de nascimento ou de casamento, certidão de nascimento das crianças, cartão do Social Security, se você já tiver, passaporte seu e das crianças, dinheiro e cartões de crédito ou cartões de débito no seu nome, registros médicos, receitas médicas daqueles medicamentos que você vai precisar refill breve, suas receitas das crianças. Se ficar muito volume e for aparecer que você está com uma bolsa pronta para sair, pode não ser seguro. Então, deixa as roupas perto. Se puder agarrar, beleza. Se puder ter numa bolsa para só passar a mão e sair, ótimo. Agenda de endereços e telefones de amigos e números de emergência. Normalmente as pessoas têm isso em seus telefones celulares, e se você tiver com seu telefone celular, fantástico, carrega tudo contigo. Agora, ainda tem mais uns documentos que é importante ter, mas se não tiver também, a gente segue, que são talões de cheques, título de saúde, diplomas, seus e das crianças, boletim escolar, green card, papéis do divórcio de custódia, é importantíssimo. Se você tem, faça uma cópia, eu coloco no item de como emergência pessoal. Se tiver o divorce decree e se tiver todo o papel de custódia, sempre facilita, até quando você vai no consulado, você, em várias ocasiões, você tem que apresentar que você tem a custódia da criança. Então, é legal você estar com todas essas cópias juntas. E ordem. Eu queria dar uma dica que muitas vezes não é seguro manter esses documentos em casa. Então, ou você faz uma cópia e deixa na casa de uma amiga, ou tira a foto e escaneia e manda para a amiga, né? Era isso que eu ia falar agora. Se não for seguro ter quem as crianças são, como está a sua vida legal, como está a sua vida financeira no momento que você vai precisar de ajuda. E certamente que no meio de uma agressão você não vai lembrar dessas coisas. Então, por isso é importante fazer isso quando você tiver a chance de fazer. Acho que é isso, né? E se preparando, né, amiga? É muito importante ir se preparando, principalmente quando Parece, as coisas... Pode até soar um pouco como mas eu estou traindo, eu estou pensando que ele vai fazer de novo, ou que ela vai fazer de novo, a agressão vai acontecer de novo. Provavelmente vai. Então, não, você não está traindo ninguém. A traição aconteceu primeiro quando você foi negada todo o direito de afeto e segurança que você foi prometida. Então, você ter cópias dessas coisas todas, estar premeditando. A Gisele tem uma grande informação sobre a pensão temporária. Isso, gente, eu queria falar para vocês, assim, eu não vou entrar nesse quesito todo de quais os requerimentos, né, de tudo que você passa durante um divórcio, mas eu queria dizer uma coisa muito importante, tá? Que geralmente quando você entra com um pedido de divórcio, muitas mulheres falam, mas eu vou ficar sem nada, eu não tenho dinheiro para comer, eu não tenho um apartamento para onde ir. Gente, você pode pedir a pensão temporária, tá? E gente, violência doméstica pesa demais na frente de um juiz. Pesa sim para você receber uma pensão temporária, para você receber a pensão em si depois que vai continuar, tá? E para você receber e para você inclusive receber custódia total do seu filho. Se um juiz sabe que teve violência doméstica envolvido, ele vai ser muito mais em prol de te dar essa custódia total. Por isso que eu falo da documentação da violência. Não tenha medo de fazer esse boletim de ocorrência, não tenha medo de ir na polícia, porque como vocês podem perguntar aí pro Eliel, que é polícia aqui em Los Angeles, que está com a gente aí na live, ele está aí para responder as perguntas, ele está aí na audiência, tá? Vocês podem fazer pergunta que ele vai responder. Gente, a polícia está do seu lado.
você não vai ser deportada por procurar a polícia, muito pelo contrário, você vai até ganhar, você vai até conseguir o seu green card depois, as leis estão do seu lado, existem vistos somente para mulheres que são vítimas de violência doméstica, tá? A gente está do seu lado, nós estamos aqui, o consulado brasileiro está do seu lado, existem vários grupos de apoio à mulher, como eu mencionei antes, tá? O Brave, né? O Brasileiras no Vale, o Café com Abraço e os outros, menciona os outros aí, Valéria. Poxa, são tantos. E o mais interessante é que esses grupos estão unidos, trabalhando para um repositório, um site e uma cartilha sobre violência doméstica para todas as mulheres, principalmente da Bay Area, que a gente estamos na Bay Area, mas na Califórnia, de um modo geral, a informação dados. Então, em breve, eu falo isso com certo orgulho, aliás, com muito orgulho, porque é sempre tão difícil congregar pessoas que pensam diferentes por um bem comum. Nós sabemos disso, né, Gisele, com o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, que é outra grande vitória, mas essas mulheres de grupos diferentes, com pensamentos diversos, estão trabalhando junto, que a gente sabe, e tudo que a gente vai conhecer, todas as novas informações, a gente vai ter tudo num lugar só para todo mundo acessar. Em breve vai estar no ar. Eu queria falar do Hotline, que muito embora eu falei das cortes que estão abertas, mas precisa ficar pensando onde você vai buscar ajuda. Eu estou compartilhando aí na tela agora o panfleto, que aliás foi esse grupo que eu acabei de mencionar, fez, que fala: você e seus filhos então estão em situação de risco? Val, Ligue não está para a linha aparecendo direta. ainda. Ainda Não não está aparecendo está? ainda. Apareceu. Semana, liga para esse número ou acesse o chat pelo site deles, que está embaixo também. Se quiser tirar uma foto agora, mas tem no meu Facebook, em quase todas as nossas mídias, minha e da Gisele, tem essa informação. Mas se quiser tirar uma foto da tela agora com um número, esse não tem atendimento em português ainda, quem sabe um dia, mas tem certamente em espanhol. E a gente entende espanhol o suficiente para falar o que está acontecendo e para buscar ajuda. Se fala inglês, melhor ainda, fala com eles e eles vão te orientar, garantir sua segurança, dizer onde tem shelter para você ir, dizer o que está funcionando. Eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu dispor. Não fique numa situação de violência. Tem ajuda, sim, inclusive nesse momento de confinamento. O coronavírus está aí, mas também estamos nós todos trabalhando para a sua segurança. Exato. Vocês não estão sozinhas, gente. Nós estamos aqui, nós vamos batalhar por você. Eu, Valéria, todos esses grupos de mulheres, o Consulado Brasileiro, que é uma grande ajuda, gente. Nós temos ajuda jurídica gratuita, psicológica e também há vários outros escritórios de advogado aí fazendo pro bono, low bono. Nós temos essas listas no consulado para passar para vocês se vocês precisarem. Por favor, tenham coragem e, gente, de entrar em contato com a amiga. Gente, se você desconfia ou se você lembra, poxa, gente, eu lembro que aquele marido era meio agressivo antes, deixa eu ver como é que tá a fulana, agora é hora de ligar. Gente, liga, manda um text, e aí, tudo bem? Tá precisando falar? Sabe? Ou então vamos marcar um live, vamos marcar um Facebook com as crianças, um FaceTime, arranja um jeito de entrar em contato com essa amiga. Agora... Não deixe passar mais um dia. Se você está se sentindo segura para fazer essa ligação, se você tem a chance de fazer a ligação, faça a ligação. Vai ter ajuda para você lá. As cortes não estão fechadas, migratório, e mesmo os consulados, como em São Francisco, tem o auxílio dos advogados, uma consulta legal, acho que é a cada mês, ainda assim, mesmo que não possa te ajudar diretamente naquele momento, eles certamente vão saber te dizer onde ir, o que fazer, quem buscar, como procurar. Eu acho que vale a pena, não precisa ficar sofrendo. Você tem todos nós todas juntas somos muito mais fortes. Voltou. Voltei. Tá uma beleza isso aqui hoje, né? Mas só para terminar, então, alguém me falou aqui que quando eu estava explicando a diferença entre a Califórnia e os Estados Unidos, cortou. Então, só para repetir, gente, tudo que eu falei, com exceção das ordens de restrição de 90 dias, aquilo que eu falei,
de 30 dias ou 90 dias, as mudanças, só aquilo que vale para a Califórnia. O resto todo vale para os Estados Unidos, inclusive as leis de imigração, gente. Visto VAL, o visto U, o visto T para vítimas de tráfico. Gente, esses vistos valem para o país inteiro. A lei de imigração é nacional. Tá? E, no geral, a lei dos Estados Unidos protege a vítima, não só com a lei de imigração. Então, você que está em outros estados nos assistindo, saiba que tem ajuda para você sim. Essa hotline que a Valéria passou aí é nacional, tá, gente? Essa hotline é nacional. Você pode ligar de qualquer estado, de qualquer cidade. E, Valéria, vamos terminar a nossa live aqui hoje, deixando essa mensagem de esperança para mulheres, crianças, idosos, homens, todos vocês que estão passando por violência agora nesse momento de isolamento social. Você não está sozinho. Pode contar conosco. Não está sozinha. Conte com a gente, conte com a sua comunidade. Nós estamos aqui. Prazer falar com você, Gisele. Prazer, Valéria. Muito obrigada por ter entrado na nossa live. E estamos sempre juntas.